é o intuito desse projeto que a gente fez lá na Itália. Ainda está em andamento, é uma coisa que, até porque como é um projeto interno, se tem um outro projeto que é pago, aí a gente para um pouquinho, depois continua e... Então, assim, eu peço desculpas, assim, tem algumas expressões que eu deixei em inglês, porque eu já até perguntei ontem para um monte de gente como é que eu falava algumas coisas em português, mas acho que a gente usa muita expressão também em inglês. Para começar e explicar um pouquinho para vocês entenderem um pouco o que é o projeto, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês fariam se vocês vissem essa tela no smartphone, em qualquer um que vocês tiverem, Banana Música em italiano, que eu não traduzi as telas. E vocês quisessem selecionar 3 dessas músicas aí ao mesmo tempo, para ter alguma coisa assim. Alguém, por favor, me deixa no mão. O que vocês fariam para selecionar? É um touchscreen. E o que mais? O que vocês acham? Um quadrado? Por padrão, hoje os celulares eles têm lá um marcar, então você quer marcar mais que uma, não existe. Tá, mas aqui nesse caso, ele é assim a tela, depois que você selecionar, ela vai ficar assim. Então, um pouco das respostas que vocês deram foram até as respostas que a gente teve nos primeiros testes que a gente fez lá em Turim, que foi, por exemplo, passar os dedos pelos 3 objetos que alguém ali falou, que é o swipe, ou selecionar um por um, ou fazer um quadrado ou um círculo. Então, isso assim, agora foi um pouquinho para vocês entenderem como é que era o projeto, agora eu vou explicar a metodologia, porque o meu objetivo de trazer isso aqui é mostrar como foi fácil fazer esse projeto, e que eu espero muito ver alguém fazendo isso aqui no Brasil também. Então, como que é? Vamos lá. A primeira fase, foram 3 fases desse projeto. A primeira fase foi uma fase de desktop research, depois foram as fases de sessões individuais, que eu vou apresentar um pouco dos resultados aqui. E a terceira fase vai ser a pesquisa online, com o objetivo de aumentar a amostra do que já foi feito nas sessões individuais, que vai ser no futuro. E qual é o objetivo? Qual era o nosso objetivo nesse projeto? A gente quer entender quais são as individualidades de cada país, que é essa coisa boa que a gente faz parte dessa associação de empresas internacionais. Qual é um gesto que o italiano faz? Qual é um gesto, além disso, qual é um gesto que o chinês faz, ou que o alemão e todas as outras individualidades? E esses gestos são realmente naturais? E além disso, além de naturais, eles são compreensíveis entre as pessoas do mesmo país e também de um país para o outro? Os gestos italianos acabam sendo famosos, é mais fácil de você entender, mas qual é o gesto típico de um chinês? Não sei, será que se ele fizer algum gesto eu vou conseguir entender? E quais são os tipos de gestos? Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor, mas nós tentamos entender se os usuários fazem um gesto de manipulação direta, que é quando você realmente age na interface, como vocês fizeram, deram os exemplos de passar o dedo ou de selecionar os 3. Eles são simbólicos, no sentido de que, se eu quero... eu posso pedir para você, copia um pedaço desse texto e você escreve a letra C. Isso é um gesto simbólico. E o gesto simbólico é onde você tem maior peso da cultura, porque a gente teve assim, ainda está, como eu falei, ainda está em andamento, mas a gente teve casos muito, muito interessantes, por exemplo, na Alemanha, todas essas coisas, por exemplo, de copiar e de colar, eles não faziam Ctrl+C e Ctrl+V, eles faziam Ctrl+K, que eu não sei o que significa em alemão, mas eles eram muito mais ligados ao idioma do que um italiano, por exemplo, que na Itália a gente não teve nada especial assim, voltado pro italiano. Na Espanha eles colocavam muita coisa, o help não era o H, era o A. Então, isso é onde tem o maior peso cultural.
E os gestos combinados é quando você tem mais de um gesto de manipulação direta ou mais de um gesto simbólico ou um de cada. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês como era o nosso equipamento. Eu ia trazer, só que eles estão usando lá, por isso que eu não consegui. Esse é o nosso, se chama Gesto Rig, que a gente tem. Essa base aqui é de plástico e ele tem o objetivo de simular um iPhone ou um smartphone qualquer. Então, aí a gente tem essa parte aqui, que é de plástico, e essa imagem aqui que vocês veem, que é um papel cortado, a gente tem aqui, no nosso protocolo, que eram 28 imagens, a gente colocava uma em cima da outra aqui, e aí tinha essa base, esse plástico plexiglass aqui, para proteger, e tinha a base, essa haste que servia só para segurar o webcam, para registrar os gestos que os usuários faziam. Esse é o equipamento principal, que assim, é uma coisa muito barata e o objetivo, além disso, o que a gente precisava, esse é todo o nosso laboratório, que não era um laboratório, foi feito exatamente para ser altamente, eu posso fazer um teste aqui hoje, amanhã eu posso ficar na rua, eu não preciso de um laboratório, de uma coisa, é muito simples de fazer. Então a gente tinha esse caderno aqui, que tinha os screenshots, que tinha desse lado aqui, que não dá muito para ver, que está cortado, a imagem do que tinha antes de você fazer o gesto, e do outro lado aqui, o que você vai ver, qual seria a segunda tela, porque é um protótipo, ele não é, você não tem nenhuma resposta. Então a gente mostrava esse papel para o usuário e falava, esse que está aqui, por exemplo, é o mesmo que eu mostrei para vocês. E fazia pergunta, se você quiser selecionar esses 3 objetos em modo simultâneo, com o objetivo de ver uma tela como essa, o que você faria? Uma maneira de conseguir ajudar ele a visualizar o que ele vai ver depois e deixar ele imaginar qualquer tipo de gesto. A gente até brincava, imagina que esse é um celular mágico. Qualquer coisa que você quiser fazer, ele vai te entender, é muito inteligente. Então a gente tinha isso, a gente tinha luvas, se alguém quisesse usar, na verdade, a gente fez a primeira etapa, a gente fez com 20 pessoas, só uma pessoa quis usar a luva, porque como que a gente pegava o gesto? A gente pedia para a pessoa sujar a mão no carvão e passar no plástico que protegia todos os papéis. E aí tinha o carvão, o gesto rig e o lenço para depois limpar a mão. Então assim, é uma coisa muito, muito, muito simples de ser feita. E aí, dessa maneira, quando você sujava o dedo no carvão e fazia o gesto que você quisesse, a webcam registrava o que estava sendo feito e depois já podia ser analisado, está sendo ainda bastante analisado isso. Então, e como era o compartilhamento disso tudo? Porque, como eu falei, é um projeto que está sendo realizado ao mesmo tempo por todas aquelas empresas. Então a gente tinha, não era nada especial, talvez até pudesse ser um software especial, mas a gente usou um Google Docs da vida. Então a gente tinha, era tudo online, era tudo muito detalhado, porque uma vez que eu terminava um teste, durante um teste, eu pedia para o usuário fazer um gesto. Eu tinha uma lista de todos os gestos que já estavam catalogados. Então, se ele, por exemplo, fizesse esse aqui, Tap Multiple Objects, e aqui tem uma imagem de um exemplo, que aqui foi adicionado por quem? Pelo pessoal da Human Centric, que eu falei que é comparo. Cada pessoa que identificava um gesto novo, eu tinha que ir lá e fazer o upload, e eu falava que fui eu, porque se alguém tivesse alguma dúvida sobre esse gesto, vinha para mim e perguntava. E aqui para lá vinham todos os outros detalhes. E eu tinha aqui o código 1.02, que aí, quando eu estava fazendo o meu teste, eu tinha um Excel. Quando alguém fizesse isso, eu colocava lá, gesto 1.02. Dessa maneira, a gente está podendo fazer uma análise